vampirinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, do canal Kid of Draco, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Drácula de 2013. Bom, eu enrolei talvez muito pra falar sobre essa série. Na verdade, eu acho que eu enrolo muito pra falar sobre qualquer coisa relacionada ao Drácula. E eu não poderia deixar, é claro, de citar os filmes, as séries que tem por aí, apesar de que eu fiz sim um especial com o de Drácula, contando a história do canal, que você pode conferir depois no final desse vídeo. Pra você aí conhecer um pouquinho mais do canal, eu vou deixar aqui, do lado aqui, em um dos vídeos aqui, não sei se vai ser no primeiro ou se vai ser no segundo, mas aí você pode estar conferindo aí o vídeo que eu vou falar da retrospectiva do Conde Drácula, e eu optei por trazer aqui pra vocês hoje essa série que eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu lembro muito bem que quando estreou essa série, lá em 2013, na verdade saiu um pouquinho antes da notícia, e eu fiquei extremamente animada, mas eu não consegui acompanhar muito. Quando surgiu a notícia que sairia a série, eu estava estudando para vestibular, então estava muito complicado para mim acompanhar tanto as notícias envolvendo a série. Contudo, em 2013, foi exatamente no ano que eu entrei na faculdade, a série estreou, foi lançada a série, e meus amigos, eu me apaixonei pela série. O Jonathan, quem interpretou o Drácula nessa série foi o Jonathan Rhys Meyers, e ele fez também The Tudors, e eu já gostava dele em The Tudors, e ver ele como Drácula fez meu coração ficar aquecido, quentinho, e eu comecei a acompanhar a série. E a série, como a grande maioria, tirando séries de streamers, na verdade eu acho que só a Netflix faz isso, que é lançar a série tudo numa vez. A série, ela era lançada uma vez por semana, e eu acompanhava, eu ficava ansiosa, extremamente ansiosa para sair o episódio, para que eu pudesse assistir a série. A série conta a história do Drácula. Ele já era um guerreiro, ele era um guerreiro, e como sempre, né? Essa série, essa parte dele ser um guerreiro já é baseada. Só que o crime dele era que a morte pra ele seria o pior. Seria a melhor coisa pra se fazer diante do crime que ele cometeu, que eu não me recordo agora, porque faz um tempinho. E aí, com isso, ele fazia parte da Ordem do Dragão. Então, a Ordem do Dragão optou por... eles fizeram uma reunião lá e falaram assim: olha, só dizer que não dá pra matar ele, porque o crime da morte é muito pouco pelo que ele fez. Então eles transformaram o Drácula em uma besta. Só que, e além de tudo ainda, eles deram uma matada na Ilona. A Ilona era a esposa do Drácula antes dele se tornar vampiro. E aí, gente, o cara surtou, né? Com razão. E ele acabou saindo do controle muito mais. E aí ele foi criando outros vampiros, foi tendo outras crias, no caso, né? É meio complicado, que chamavam ele de pai. Confesso que eu fiquei com um pouquinho de raiva. Bateu aquele ciúminho, bateu aquela vontade de matar todo mundo. E aí, ele foi preso, e só a Ordem do Dragão sabia onde ele estava. E com o tempo que foi passando, ele virou uma lenda. E depois que ele virou uma lenda, até mesmo o pessoal da Ordem do Dragão se esqueceram dele.
Anos mais tarde, o Dr. Van Helsing, eu não gosto do Van Helsing, mas aqui o Van Helsing, ele deu uma ajudadinha no Drácula. O Dr. Van Helsing foi atrás do Drácula para tentar salvar, porque ele queria fazer alguns experimentos com o Drácula. Então ele foi lá e conseguiu, reencontrou o Drácula, e aí teve toda uma questão dele ser reinserido na sociedade. Aí tem alguns lapsos de tempo, porque a série explica um pouco disso, tem algumas questões de flashback, essa parte que eu tô contando para vocês é questão de flashback. E depois, assim, ao longo, vai dizendo que quando o Van Helsing libertou o Drácula até os dias atuais da série, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, ele salvou o Renfield. É um dos personagens que eu sou simplesmente apaixonada, e eu agradeci muito por ter o Renfield. Porque quem já leu Drácula de Bram Stoker sabe que o Renfield era uma das pessoas que o Drácula lá tinha um contato, tinha uma afinidade. Então, no Drácula de 2020 do ano passado, eles esqueceram do Renfield. E eu fiquei um pouquinho revoltada com isso. Então, na história de Drácula 2013, o Drácula salva o Renfield porque ele era um escravo, e aí ele era super maltratado, e o Drácula vai lá e salva ele, e a cena que ele salva, nossa, eu dei risada igual o Renfield. Na cena que ele é salvo, no caso, eu dei risada igual o Renfield. Então, a história se passa com o Drácula na Inglaterra, no início da era industrial. E o Drácula, ele não tá com o nome Drácula, ele tem o codinome de Alexander Grayson, né, o Sr. Grayson. E aí que inicia, porque o Drácula, desde Drácula de Bram Stoker, todas as histórias do Drácula que são envolvidas, pelo menos na grande maioria, é o Drácula tentando ir para a Inglaterra. Nota-se que até o meu pai, o Drácula, tem esse amor aí pela Inglaterra, né? Já nota-se aí as semelhanças. E aí, com isso, com o Drácula, já na Inglaterra, ele vai tentar conquistar, e ele é um empresário, ele é um industrial, na verdade, nessa série. E aí, então, ele começa a tentar se introduzir nessa história, e é onde que começa a questão que, né, vamos lá. Ele conhece o Jonathan, que também tem na série Drácula 2020, também acontece na história de Bram Stoker, o Jonathan realmente acontece. E a história da Mina é um pouquinho diferente da história do livro e dos outros Dráculas, porque nessa história, a Mina, ela é a reencarnação da Ilona, ou não somente a reencarnação, mas ela é, tipo, idêntica à Ilona. Eu falo que ela é a doppelganger da Ilona. E aí, com isso, o Drácula fica apaixonado pela Mina. E tem todo o envolvimento, porque ele não gosta do Jonathan, porque ele tem ciúmes da Mina. Então, ele vai tentar sempre conquistar ela. Só que, gente, ele é o Drácula, né? Ele é o Drácula. E eu gostei também que aqui eles tentam fazer com que alguns experimentos pro Drácula conseguir andar de dia. É muito interessante. O ponto mais épico, a questão que eu mais assim amei, mas ao mesmo tempo eu odiei porque eu fiquei com muitos ciúmes, é quando ele chama os filhos dele, bem entre aspas, que são os vampiros que foi transformado. E na série ele é um Nosferatu primo. Enfim, aqui lembrei também, nessa série também tem a Lucy, e tem sim uma questão LGBT que eu achei muito interessante, porque a Lucy, ela é bissexual na série. E a forma como eles retrataram isso, como que se fosse uma coisa natural,
complicado, porque estamos falando aí de séculos atrás, mas as pessoas eram todas muito recatadas, assim, não podia falar. Que o hétero, né, vocês sabem que são muito recentemente que estão tentando fazer o correto, que é normalizar as relações LGBTQIA+. Mas na série também conta isso, e eu achei, assim, extremamente interessante como eles tratam todas essas questões em uma era que é antiga, tá, gente? Não estamos falando de 2020, 2022, como foi com o Drácula 2020. O Drácula, quando ele acorda, ele não está nas eras atuais, não está em 2013. Ele ainda está lá no passado, quando está iniciando a luz de energia ainda, não tem nem a lâmpada direita. Então, para vocês terem uma ideia do século aí, que as diferenças do século. Contudo, entretanto, todavia, como está na thumbnail desse vídeo, eu gostei tanto da série que eu queria uma segunda temporada. Porém, por conta de algumas questões com o Jonathan, infelizmente ele é um ator incrível, mas nessa época ele estava passando por alguns problemas pessoais, que depois da série, inclusive, ele foi para reabilitação porque ele tinha um problema muito sério com bebida, e aí a série foi cancelada por conta disso, porque teve muita polêmica, muitos problemas nas gravações da série, porque ele chegava atrasado, ele chegava a B. Nossa, era um caos. E aí, por conta disso, os produtores da série resolveram cancelar a série. Até hoje, estamos falando de 2013, quase 10 anos depois, eu não consegui assistir o último episódio da série. De verdade, eu consigo assistir, eu reassisti a série depois disso, só que chegando no último episódio eu não consigo assistir. Eu tenho um bloqueio gigantesco por pensar, eu falo assim, gente, essa série vai finalizar. E na minha mente a série não finalizou, um dia ela vai voltar porque eu não assisti o último episódio. Na verdade, eu tenho um grande problema com isso, e muitas das séries eu não assisto o último episódio. Eu não sei porquê. Que, diferentemente de novelas, nas novelas eu assisto o primeiro e o último episódio, né? Agora, de séries, principalmente as séries que eu acompanho, eu não consigo assistir o último episódio. Tem algumas séries aí que eu não consegui assistir o último episódio. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando das séries que eu não assisti o último episódio até hoje e já foram finalizadas. Bom, pessoal, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações, porque é importante. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre fazendo interações por lá. Outra coisa também, por favor, vejam os vídeos aqui que estão aqui e alguns vídeos do card também. É isso, beijo, tchau!